Meu coração ainda dispara quando me lembro daquelas palavras sussurradas no meu ouvido. Um completo estranho me agarrou pelo braço na entrada de um restaurante elegante e mudou minha vida para sempre. Se alguém me dissesse que eu estava prestes a descobrir que minha própria família, por casamento, mantinha um cemitério secreto com 12 corpos de mulheres assassinadas, eu teria chamado essa pessoa de louca. Mas a realidade superou qualquer filme de terror que eu já tinha assistido. Meu nome é Carla. Tenho 35 anos, sou enfermeira aqui em Curitiba e sempre me considerei uma pessoa observadora. Trabalho no Hospital São Vicente há mais de 10 anos. Lido com emergências médicas diariamente. Então acredito que tenho um bom instinto para perceber quando algo está errado. Mas confesso que durante 3 anos de casamento com Fábio, não percebi absolutamente nada do que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. A história que vou contar aconteceu numa sexta-feira do mês passado. Era aniversário da dona Marlene, minha sogra, e Fábio havia reservado uma mesa no Vila Toscana, um restaurante sofisticado no Batel que a família frequentava desde que eu os conhecia. Lembro perfeitamente de cada detalhe daquele dia porque foi quando minha vida virou completamente de cabeça para baixo. Acordei cedo como sempre. Fiz meu plantão matinal no hospital e cheguei em casa por volta das 2 da tarde. Fábio estava no escritório dele mexendo em alguns papéis, como fazia todos os dias. Ele trabalhava como contador e sempre dizia que tinha muitos clientes exigentes. Nunca questionei muito sobre o trabalho dele, porque confiava completamente no meu marido. Aproveitei a tarde para me arrumar com calma. Escolhi um vestido azul marinho que Fábio sempre elogiava e fiz questão de caprichar na maquiagem. Queria causar uma impressão para a família dele, especialmente porque Dona Marlene às vezes me olhava de um jeito estranho, como se estivesse avaliando cada movimento que eu fazia. Rogério, meu cunhado, sempre foi educado comigo, mas também mantinha uma certa distância. A única pessoa da família com quem eu realmente me dava bem era Patrícia, a cunhada mais nova. Quando estava terminando de me arrumar, ouvi Fábio falando ao telefone no escritório. A voz dele soava diferente, mais tensa que o normal. Consegui escutar algumas palavras soltas como documentos, cuidado, e ela não pode saber. Fiquei curiosa, mas quando perguntei com quem ele estava falando, ele disse que era apenas um cliente nervoso com a declaração de imposto de renda. Saímos de casa por volta das 7 da noite. Durante o trajeto até o restaurante, Fábio estava mais quieto que o habitual. Tentei puxar assunto sobre o trabalho, sobre os planos para o final de semana, mas ele respondia com monossílabos. Pensei que talvez ele estivesse preocupado com alguma questão familiar ou estressado por causa do trabalho. O Vila Toscana fica numa das ruas mais movimentadas do Batel. É um desses lugares que você vê e já percebe que é caro, com uma fachada elegante toda em vidro e uma entrada discreta, mas sofisticada. Já tínhamos jantado lá algumas vezes em ocasiões especiais da família Costa. O ambiente sempre me impressionava com sua decoração refinada e o atendimento impecável. Quando chegamos, Fábio estacionou na rua lateral e ficamos caminhando até a entrada principal. Eu estava animada para ver todo mundo, especialmente porque fazia tempo que não nos reuníamos todos juntos. Dona Marlene estava fazendo 62 anos. E Fábio havia comentado que ela estava muito empolgada com a celebração. Foi exatamente na porta do restaurante que tudo mudou. Eu estava a alguns passos à frente de Fábio, me aproximando da entrada, quando um homem vestido com uniforme de garçom saiu apressadamente do estabelecimento. Inicialmente pensei que ele estava apenas saindo para fumar ou resolver alguma coisa do lado de fora. Mas então, ele olhou diretamente para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era um homem de aproximadamente 45 anos, magro, cabelos castanhos já meio grisalhos, e naquele momento seu rosto estava completamente pálido. Os olhos dele pareciam desesperados, como se tivesse visto algo terrível. Ele olhou rapidamente para os lados, verificando se mais alguém estava prestando atenção, e então se aproximou de mim com passos rápidos. Antes que eu pudesse reagir ou dizer qualquer coisa, ele me agarrou delicadamente pelo braço esquerdo e se inclinou para sussurrar no meu ouvido. A voz dele tremia quando falou as palavras que mudaram tudo. Volte agora para casa, arrume suas coisas e fuja. A sensação foi como levar um choque elétrico. Meu corpo todo ficou paralisado por alguns segundos.
Olhei para ele sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Pensei que talvez fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto ou que o homem tivesse problemas mentais. Mas a urgência na voz dele e o desespero nos olhos me fizeram perceber que aquilo era muito sério. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ouvi a voz do Fábio atrás de mim. Carla, o que você está fazendo aí parada? Todo mundo já está esperando lá dentro. Quando me virei para olhar para ele, o garçom já tinha se afastado alguns passos, mas continuava me olhando com aquela expressão desesperada. Fábio se aproximou de nós e cumprimentou o garçom educadamente. Tudo bem, João? Como estão as coisas por aqui? O homem respondeu de forma estranha, meio gaguejando. Tudo normal, Dr. Fábio. A família já chegou e está na mesa de sempre. Percebi que eles se conheciam, o que me deixou ainda mais confusa sobre toda aquela situação. Naquele momento, minha mente estava trabalhando em velocidade máxima tentando processar o que havia acabado de acontecer. Por que um funcionário do restaurante, que obviamente conhecia meu marido, estava me pedindo para fugir? O que ele sabia que eu não sabia? A expressão de pavor no rosto dele não parecia fingida de forma alguma. Fábio começou a me puxar em direção à entrada do restaurante, mas eu consegui ver pelos vidros que Dona Marlene, Rogério e Patrícia já estavam sentados numa mesa no fundo do salão. Todos pareciam normais, conversando e sorrindo como em qualquer reunião familiar comum. Nada naquele cenário sugeria qualquer tipo de perigo ou problema. Mas as palavras do João continuavam ecoando na minha cabeça. Volte agora para casa, arrume suas coisas e fuja. A urgência na voz dele, o medo nos olhos, a palidez do rosto, tudo aquilo estava me deixando extremamente desconfortável. Meu instinto de enfermeira, acostumada a identificar situações de emergência, estava disparando todos os alarmes. Quando estávamos quase na porta, fiz a primeira coisa que me veio à cabeça. Fingi que havia esquecido algo importante no carro. Fábio, esqueci minha bolsa no banco de trás. Vou buscar rapidinho e já volto. Ele pareceu contrariado, mas acenou com a cabeça. Tá bom, mas não demora. Você sabe como minha mãe fica quando alguém se atrasa para as celebrações dela. Saí caminhando em direção ao carro, mas na verdade estava tentando ganhar tempo para entender o que estava acontecendo. Olhei para trás e vi que Fábio havia entrado no restaurante, provavelmente para explicar para a família que eu estava chegando. Foi nesse momento que o João apareceu ao meu lado novamente, desta vez ainda mais agitado que antes. Por favor, você precisa me escutar. Ele falou olhando nervosamente para todos os lados. Não posso falar muito aqui, mas você está em perigo. Perigo real. Se você entrar naquele restaurante hoje, não vai sair viva de lá. As palavras dele me atingiram como socos no estômago. Comecei a tremer e senti minha respiração acelerar. Do que você está falando? Quem é você? Por que está dizendo isso? As perguntas saíram da minha boca aos tropeções. João olhou mais uma vez ao redor para ter certeza de que ninguém estava nos observando, e então falou algo que fez meu sangue gelar. Meu nome é João Mendes. Minha mãe se chamava Amanda, e ela foi casada com seu cunhado Rogério há 15 anos atrás. Ela desapareceu e a família sempre disse que ela fugiu com outro homem. Mas eu descobri a verdade. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. Amanda? Rogério nunca havia mencionado nenhuma esposa anterior. Na versão que eu conhecia, ele sempre foi solteiro até conhecer sua atual namorada há alguns anos. Por que meu cunhado esconderia um casamento anterior? E o mais importante, o que havia acontecido com essa mulher? João continuou falando, mas agora sua voz estava ainda mais baixa e urgente. Não posso explicar tudo aqui, mas você precisa saber que existe algo muito errado com essa família. Muito errado mesmo. Se você tem documentos importantes em casa, se você descobriu alguma coisa sobre os negócios deles, você está na lista deles. Que lista? Lista de quê? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia, e João fez um gesto para que eu falasse mais baixo. Naquele momento, vi através dos vidros do restaurante que Fábio estava olhando na nossa direção e parecia estar se levantando da mesa. Ele está vindo. João sussurrou rapidamente. Finja que está procurando algo no carro. Mas, por favor, não entre naquele restaurante. Vá para casa, pegue apenas o essencial e vá para um lugar seguro.
Procure a delegada Cristiane Barbosa amanhã de manhã na delegacia especializada do centro. Diga que o João Mendes mandou você procurar ela. Ela vai entender tudo. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, João já estava caminhando de volta para o restaurante. Fiquei parada ao lado do nosso carro sem saber o que fazer. Minha mente tentando processar todas aquelas informações perturbadoras. Fábio saiu do estabelecimento e veio caminhando na minha direção com um sorriso no rosto. Mas algo no seu olhar estava diferente. Achou a bolsa? Ele perguntou quando chegou perto de mim. Percebi que minha mão estava tremendo quando apontei para o carro. Estava aqui no banco mesmo. Já podemos entrar. Mas minha voz soou estranha até para mim mesma. Fábio me olhou de um jeito penetrante por alguns segundos, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Naquele momento, precisei tomar uma decisão rápida. Entrar no restaurante e fingir que nada havia acontecido. Ou acreditar no aviso desesperado de um completo estranho que dizia conhecer segredos sombrios sobre minha família por casamento. Olhei para o rosto do meu marido, o homem com quem eu dividia uma cama há 3 anos, e pela primeira vez me perguntei se eu realmente o conhecia. A sensação era como estar num pesadelo. Tudo ao meu redor parecia normal. O restaurante elegante, as pessoas caminhando pela rua, o movimento típico de uma sexta-feira à noite no Batel. Mas as palavras do João haviam plantado uma semente de terror na minha mente que estava crescendo rapidamente. Olhei novamente para Fábio e percebi que ele estava ficando impaciente. Vamos, Carla. Minha mãe vai ficar brava se continuarmos atrasando o jantar dela. Havia algo na voz dele que me fez lembrar das palavras que escutei quando ele estava no telefone mais cedo. Ela não pode saber. Foi nesse momento que tomei a decisão que salvou minha vida. Olhei bem nos olhos do meu marido e menti pela primeira vez em nosso casamento. Fábio, estou me sentindo muito mal. Acho que é alguma coisa que comi no almoço. Estou com muita náusea e dor de cabeça. Você se importa se eu voltar para casa? Não quero estragar o aniversário da sua mãe vomitando na mesa. Ele pareceu genuinamente preocupado, ou pelo menos foi isso que aparentou. Você quer que eu vá com você? Posso pedir para remarcarmos o jantar. Neguei rapidamente com a cabeça. Não precisa. É aniversário dela. Vai lá comemorar com sua família. Eu vou para casa tomar um remédio e descansar. Amanhã estou melhor. Fábio hesitou por alguns segundos, mas então concordou. Tá bom, mas me liga se precisar de alguma coisa. Eu não vou demorar muito aqui. Ah, ele me deu um beijo na testa. O mesmo beijo carinhoso que sempre me dava. Mas naquele momento senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Entrei no carro e liguei o motor com as mãos ainda tremendo. Enquanto me afastava do restaurante, vi pelo retrovisor que Fábio ficou parado na calçada me observando até eu dobrar a esquina. Só então comecei a respirar um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo me perguntava se não estava cometendo o maior erro da minha vida ao acreditar nas palavras de um estranho. Durante o caminho para casa, minha mente não parava de trabalhar. Tentei me lembrar de qualquer comportamento estranho do Fábio nos últimos tempos, qualquer conversa suspeita, qualquer detalhe que pudesse confirmar ou desmentir o que João havia me contado. Mas a verdade era que meu marido sempre foi muito reservado sobre os negócios dele e sobre a família. Quando cheguei em casa, nossa casa que sempre foi meu refúgio, pela primeira vez me senti como uma invasora. Cada cômodo, cada objeto parecia guardar segredos que eu desconhecia. Fui diretamente para o escritório do Fábio, um lugar que eu raramente entrava porque ele sempre dizia que preferia manter os documentos de trabalho organizados do jeito dele. Comecei a revirar cuidadosamente as gavetas da mesa dele, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar pistas sobre o que João havia descoberto. No começo, encontrei apenas os documentos normais de contabilidade, planilhas com números, contratos com clientes. Nada que chamasse atenção. Mas então, na gaveta mais funda da mesa, encontrei uma pasta que estava trancada. Nunca havia reparado nela antes, porque ficava escondida atrás de outros documentos. Meu coração disparou quando consegui forçar a fechadura e ver o conteúdo. Dentro da pasta havia fotografias, documentos com timbres que eu não reconhecia. E o que mais me chocou? Uma lista datilografada com nomes de mulheres e datas. Havia 12 nomes na lista, todos riscados com caneta vermelha. No final da lista,
com letra manuscrita que reconheci como sendo do Fábio, estava escrito: Carla Costa, pendente. Agora vocês que estão assistindo precisam me contar uma coisa. De onde vocês são? Deixem nos comentários porque quero saber se tem gente do Brasil inteiro acompanhando essa história. E se vocês estão gostando até agora, cliquem naquele botão de inscrição aí embaixo no canal Vingança do Dia, porque o que vem pela frente vai deixar vocês sem palavras. As fotografias que encontrei naquela pasta foram apenas o começo de uma descoberta que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre minha própria vida. E João estava apenas começando a me revelar a dimensão real do pesadelo em que eu estava vivendo sem saber. Minhas mãos tremeram descontroladamente quando comecei a examinar cada uma daquelas fotografias. Eram imagens que pareciam ter sido tiradas em momentos diferentes ao longo de vários anos, mas todas tinham algo em comum. Mostravam mulheres jovens ao lado de homens da família Costa, em situações aparentemente normais. Casamentos, jantares, comemorações familiares. O que me deixou com o sangue gelado foi perceber que reconhecia alguns rostos. Uma das mulheres da foto estava abraçada com Rogério numa festa que parecia ser de casamento. Ela era loira, sorridente. Usava um vestido branco simples, mas elegante. No verso da foto, alguém havia escrito com caneta azul: Amanda e Rogério, lua de mel, Foz do Iguaçu, janeiro 2010. Amanda. O mesmo nome que João havia mencionado quando disse que era filho de uma ex-esposa do meu cunhado. Olhei fixamente para aquela mulher radiante na fotografia e tentei imaginar o que poderia ter acontecido com ela. Por que Rogério nunca mencionou esse casamento? Por que Dona Marlene nunca falou sobre Amanda quando contava histórias da família? Continuei examinando as outras imagens. Havia uma foto de uma morena alta abraçada com um homem que demorei alguns segundos para reconhecer. Era Fábio, mas ele parecia pelo menos 10 anos mais jovem. A mulher usava um anel de noivado brilhante e sorria com tanta felicidade que me fez sentir um aperto no peito. No verso, Fábio e Mônica. Noivado. Dezembro 2018. Mônica! Meu marido havia sido noivo de alguém chamada Mônica apenas 2 anos antes de me conhecer? Durante todo o nosso relacionamento, ele sempre me disse que eu era seu primeiro amor sério, que nunca havia pensado em casamento antes de me encontrar. Mais uma mentira que estava sendo desmascarada naquele momento. As outras fotografias mostravam padrões similares. Mulheres diferentes, épocas diferentes, mas sempre ao lado de homens da família Costa. Todas pareciam felizes, apaixonadas, sem qualquer sinal de que suas vidas pudessem estar em perigo. Era como olhar para um álbum de família normal, exceto pela lista sinistra que acompanhava as imagens. Voltei minha atenção para os documentos que estavam junto com as fotos. Eram contratos, escrituras, procurações e outros papéis legais que não conseguia entender completamente, mas todos tinham assinaturas de mulheres diferentes. Algumas assinaturas correspondiam aos nomes da lista que eu havia encontrado. Era como se cada uma dessas mulheres tivesse assinado documentos importantes antes de desaparecer. Foi nesse momento que meu telefone tocou, me fazendo pular do susto. O número na tela era desconhecido, mas atendi mesmo assim. A voz do outro lado era a mesma que havia me alertado no restaurante algumas horas antes. Carla, é o João. Você conseguiu chegar em casa? Como você conseguiu meu número? Minha voz saiu mais agressiva do que eu pretendia, resultado do nervosismo e medo que estavam tomando conta de mim. Eu trabalho naquele restaurante há 2 anos. Conheço os hábitos da família Costa muito bem. Sei que eles sempre reservam a mesma mesa, sempre pedem os mesmos pratos e sempre deixam o número de telefone na reserva para caso de emergência. Consegui seu contato porque preciso te encontrar urgentemente. A explicação dele fazia sentido, mas ainda assim me senti exposta. Se João conseguiu meu número tão facilmente, quantas outras pessoas poderiam ter acesso às minhas informações pessoais? João, encontrei algumas coisas aqui em casa. Fotos, documentos, uma lista com nomes. Hesitei antes de continuar. Meu nome está nessa lista. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos que pareceram eternos. Quando João voltou a falar, sua voz estava ainda mais tensa.
Você encontrou a pasta dele. Isso significa que eles já começaram o processo com você também. Carla, você não tem muito tempo. Preciso te contar toda a verdade, mas não posso fazer isso pelo telefone. Onde podemos nos encontrar? E como sei que posso confiar em você? Apesar de todas as evidências que estavam se acumulando, ainda havia uma parte de mim que resistia em acreditar que minha vida estava realmente em perigo. Tenho um café 24 horas na Rua Marechal Deodoro, perto do terminal do centro. Chama Café do Ponto. É um lugar movimentado, com muita gente. Você vai se sentir segura lá. Posso te encontrar em 1 hora? Olhei para o relógio. Eram quase 10 da noite. Fábio provavelmente ainda estava no restaurante com a família, mas não sabia por quanto tempo. Se eu fosse me encontrar com João, teria que voltar para casa antes que meu marido chegasse. Caso contrário, ele faria perguntas sobre onde eu estive. Está bem, 1 hora. Mas, João, se isso for algum tipo de pegadinha ou se você estiver mentindo... Carla, ele me interrompeu. Vou levar algumas coisas que vão provar tudo o que estou dizendo. Documentos que consegui reunir ao longo dos últimos 2 anos. Você vai entender por que não pude ir diretamente à polícia e por que preciso da sua ajuda para expor essa família. Desliguei o telefone com o coração ainda acelerado. Guardei cuidadosamente a pasta no mesmo lugar onde a encontrei, certificando-me de que tudo ficasse exatamente como estava antes. Se Fábio desconfiasse que eu havia descoberto aqueles documentos, minha situação se tornaria ainda mais perigosa. Saí de casa dirigindo meu próprio carro, tomando cuidado para não ser seguida. Durante o trajeto até o centro da cidade, minha mente não parava de questionar se estava fazendo a coisa certa. Conhecia João há apenas algumas horas e estava disposta a confiar nele com informações que poderiam destruir completamente minha vida. O Café do Ponto era exatamente como João havia descrito. Um ambiente movimentado, bem iluminado, com muitas mesas ocupadas mesmo sendo um horário avançado. Me senti um pouco mais segura ao ver que havia muitas pessoas ao redor. João já estava sentado numa mesa no fundo do estabelecimento e, quando me viu, acenou discretamente. Ele parecia diferente do homem desesperado que havia me abordado na entrada do restaurante. Estava mais calmo, mais organizado, mas os olhos ainda carregavam aquela tristeza profunda que havia me chamado a atenção desde o primeiro momento. Obrigado por ter vindo, ele disse quando me sentei na cadeira à sua frente. Sei que deve estar confusa e assustada com tudo isso. João, antes de você me contar qualquer coisa, preciso entender uma questão. Por que você não foi diretamente à polícia com essas informações? Se realmente existem evidências de crimes, por que me envolver nisso? Ele suspirou profundamente e abriu uma pasta que estava sobre a mesa. É exatamente isso que vou te explicar. A família Costa tem conexões muito poderosas em várias esferas do governo estadual. Alguns investigadores que tentaram mexer com eles no passado foram transferidos, aposentados precocemente ou simplesmente perderam os casos por falta de evidências. João me mostrou alguns documentos que comprovavam suas afirmações. Havia recortes de jornais antigos sobre investigações que foram arquivadas, transferências suspeitas de delegados e até mesmo algumas fotografias que mostravam membros da família Costa em eventos sociais ao lado de políticos importantes e magistrados. Mas existe uma delegada chamada Cristiane Barbosa que trabalha numa unidade especializada e que está há anos tentando juntar evidências contra eles. Ela é íntegra, não se deixa intimidar e tem proteção federal por causa de outras investigações que conduziu. O problema é que ela precisa de alguém de dentro, alguém que tenha acesso direto à família. E você acha que eu posso ser essa pessoa? Comecei a entender aonde João queria chegar, mas a ideia me aterrorizava. Carla, você é a esposa do Fábio. Você tem acesso à casa, aos documentos, às conversas familiares. E mais importante, você ainda não está morta. O que significa que eles ainda não desconfiam que você sabe de alguma coisa. As palavras dele me fizeram estremecer. Ainda não estou morta. Que frase terrível para descrever minha situação atual. João continuou. Vou te contar sobre minha mãe, Amanda. Ela se casou com Rogério em dezembro de 2009. Era uma mulher alegre, trabalhava como veterinária, adorava animais e sempre sonhou em constituir uma família.
durante os primeiros meses de casamento, ela parecia completamente feliz. Ele fez uma pausa e tirou do bolso uma foto pequena que mostrava uma mulher loira sorrindo enquanto segurava um filhote de cachorro. Era a mesma mulher das fotografias que eu havia encontrado no escritório do Fábio. Mas depois de alguns meses, minha mãe começou a perceber coisas estranhas. Rogério recebia ligações a altas horas da madrugada. Saía de casa em horários inusitados, dizendo que tinha emergências de trabalho, e ela encontrou documentos com assinaturas que não reconhecia na mesa do escritório dele. A história da Amanda estava soando assustadoramente familiar. Comecei a me lembrar de todos os momentos em que Fábio havia agido de forma estranha e eu simplesmente havia ignorado os sinais. Um dia, João continuou, minha mãe me ligou muito agitada dizendo que tinha descoberto algo terrível sobre a família Costa. Ela havia encontrado uma pasta com documentos que comprovavam esquemas de lavagem de dinheiro, falsificação de assinaturas e outros crimes. Disse que ia denunciar tudo para a polícia no dia seguinte. E o que aconteceu? Nunca mais falei com ela. No dia seguinte, Rogério apareceu na minha casa dizendo que Amanda havia fugido com outro homem durante a madrugada. Disse que ela deixou uma carta explicando que não aguentava mais a vida de casada e que ia recomeçar em outro estado. Mas eu conhecia minha mãe. Ela jamais faria uma coisa dessas. João mostrou-me uma cópia da suposta carta de despedida. A letra realmente parecia ser da Amanda, mas algo no conteúdo soava forçado, artificial. Eram frases que não combinavam com a personalidade carinhosa da mulher que ele havia descrito. Passei anos tentando encontrar pistas sobre o paradeiro dela. Contratei detetives particulares, investiguei em outros estados, procurei qualquer sinal de que ela estivesse viva em algum lugar. Nada. Foi como se Amanda tivesse simplesmente desaparecido do planeta. Como você conseguiu emprego no restaurante onde a família vai sempre? 2 anos atrás, consegui uma pista. Um conhecido que trabalha no cartório de registros me disse que havia movimentações estranhas em propriedades registradas no nome da família Costa. Terras rurais que eram compradas e vendidas rapidamente, sempre envolvendo os mesmos nomes. Foi quando descobri sobre a propriedade em Colombo. João abriu um mapa da região metropolitana de Curitiba e apontou para uma área afastada da cidade. É uma fazenda antiga que oficialmente pertence à dona Marlene, mas que na prática é administrada pelos filhos. Consegui emprego no Vila Toscana para me aproximar da família e tentar descobrir mais informações sobre essa propriedade. E o que você descobriu? Durante esses 2 anos trabalhando no restaurante, observei o comportamento deles. Sempre que alguma mulher da família começava a fazer muitas perguntas, a agir de forma suspeita ou a demonstrar que sabia mais do que deveria, a família organizava jantares especiais. Celebrações que pareciam normais, mas que na verdade eram... Ele hesitou antes de continuar. Eram despedidas. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha quando entendi a implicação das palavras dele. O jantar de hoje era para comemorar o aniversário da dona Marlene, mas talvez também fosse minha despedida. João, você tem certeza disso? Não pode ser apenas coincidência? Carla, nos últimos 2 anos presenciei 3 situações similares. Mulheres que estavam casadas ou noivas de homens da família Costa, que começaram a fazer perguntas incômodas e que depois de jantares especiais no restaurante, simplesmente desapareceram. Suas famílias sempre recebiam explicações sobre fugas, términos de relacionamento, mudanças para outras cidades. Ele me mostrou anotações detalhadas que havia feito sobre essas ocasiões. Datas, nomes, detalhes sobre as conversas que havia escutado. Tudo documentado meticulosamente por alguém que estava claramente obcecado em encontrar respostas. A última foi há 6 meses. Uma mulher chamada Silvia, que era noiva do primo do Fábio. Ela trabalhava como jornalista e estava investigando irregularidades em contratos públicos. Começou a suspeitar que a família estava envolvida em esquemas de corrupção. O que aconteceu com ela? Jantar especial no Vila Toscana. 2 semanas depois, o noivo disse para todo mundo que ela havia recebido uma proposta de trabalho irrecusável em São Paulo e que tinha decidido terminar o relacionamento. Nunca mais ninguém teve notícias dela.
As peças do quebra-cabeças estavam se encaixando de uma forma que me deixava nauseada. 3 anos de casamento que eu achava que eram baseados no amor, na confiança, na construção de uma vida em comum. Mas, na realidade, eu estava vivendo com um homem que eliminava sistematicamente qualquer mulher que representasse uma ameaça para os segredos da família. João, se tudo isso é verdade, por que eles me deixaram viver por tanto tempo? 3 anos é muito tempo para não perceber nada suspeito. Porque você é enfermeira, trabalha em horários irregulares e sempre foi muito confiante no Fábio. Além disso, até recentemente você realmente não sabia de nada. Mas alguma coisa mudou. Alguma coisa fez eles perceberem que você estava se tornando um risco. Tentei me lembrar de qualquer coisa que pudesse ter alertado Fábio sobre minhas suspeitas. Então me lembrei dos documentos que havia encontrado semana passada no escritório dele quando estava procurando por um carregador de celular. Na época, não dei muita importância para uns papéis que pareciam contratos estranhos. Mas talvez ele tivesse percebido que alguém havia mexido nas coisas dele. Tem mais uma coisa que você precisa saber, João disse, tirando da pasta uma foto que me fez questionar tudo o que eu pensava conhecer sobre minha própria história. Era uma imagem minha, mas que eu não me lembrava de ter tirado. Estava sentada num café, conversando com uma mulher que reconheci como sendo uma colega do hospital. Onde você conseguiu essa foto? Alguém estava te seguindo, Carla, há pelo menos 2 semanas. Consegui essa imagem porque tenho um amigo que trabalha com segurança particular e que notou movimentações suspeitas no seu bairro. Eles estavam documentando sua rotina, seus horários, seus hábitos. A realidade de que minha vida estava sendo monitorada sem meu conhecimento me fez sentir violada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quantas outras fotos existiam? Por quanto tempo eles haviam planejado minha eliminação? O que devo fazer agora? Minha voz saiu mais fraca que eu gostaria, revelando o medo que estava tentando controlar. Primeira coisa, você não pode voltar para casa hoje. É muito arriscado. Eles vão perceber que você não está doente quando Fábio chegar e encontrar a casa vazia. Segundo, precisamos documentar tudo o que você viu no escritório dele. Terceiro, amanhã de manhã, vamos procurar a delegada Cristiane. Mas se eu não voltar para casa, Fábio vai saber que algo está errado. Carla, se você voltar para casa esta noite, talvez não viva para ver o amanhecer. Eles já sabem que você descobriu algo. O jantar de hoje era o momento que eles escolheram para te eliminar. Se você não apareceu, eles vão acelerar o cronograma. As palavras de João ecoaram na minha mente enquanto eu tentava processar a dimensão real do perigo em que me encontrava. Estava sentada num café movimentado no centro de Curitiba, conversando sobre planos para eliminar minha vida como se fosse o tema de um filme de suspense. Mas não era ficção, era minha realidade. Peguei meu telefone e vi que tinha 5 ligações perdidas do Fábio e 3 mensagens de texto. As mensagens começavam carinhosas, perguntando sobre minha saúde, mas a última tinha um tom diferente. Carla, onde você está? Cheguei em casa e você não está aqui. Me liga urgente. Ele já sabe que não estou em casa. Mostrei as mensagens para João. E agora? João pensou por alguns segundos antes de responder. Responde para ele que foi para a farmácia comprar remédio e que está voltando agora. Isso nos dará mais algumas horas para planejar os próximos passos. Digitei a mensagem com as mãos tremendo, tentando manter o tom casual que sempre usava com meu marido. Era estranho pensar que aquela poderia ser a última vez que conversaria com ele, fingindo que tudo estava normal entre nós. A resposta do Fábio veio quase imediatamente. Que bom que você está melhor. Te espero em casa com um chá quente. Te amo. Te amo. 2 palavras que sempre me aqueciam o coração, mas que naquela noite soavam como a despedida mais macabra que eu poderia receber. João olhou ao redor do café mais uma vez, antes de abrir uma pequena mochila que estava no chão ao lado da cadeira dele. Meu estômago se revirou quando percebi que suas mãos tremiam enquanto tirava de dentro da mochila uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante. Carla, o que vou te mostrar agora vai chocar você de uma forma que nunca experimentou antes. Mas você precisa ver essas evidências para entender a gravidade da situação em que estava prestes a entrar. Bu, sua voz carregava um peso que me fez perceber que minha vida estava prestes a mudar completamente.
Ele desamarrou o barbante com cuidado e abriu a caixa. O primeiro item que tirou foi um mapa detalhado da região de Colombo, mas não era um mapa comum. Estava marcado com anotações manuscritas, círculos vermelhos e coordenadas geográficas escritas com tinta preta. Há 1 ano e meio, consegui me infiltrar na propriedade rural da família Costa. Não foi fácil. Precisei esperar uma oportunidade quando todos estivessem viajando. João apontou para uma área específica do mapa, onde havia vários X marcados com caneta vermelha. Encontrei algo que vai assombrar meus pesadelos pelo resto da vida. Engoli seco enquanto observava as marcações no mapa. Cada X parecia representar algo sinistro, mas ainda não conseguia compreender completamente o que João estava tentando me mostrar. Existe uma área nos fundos da propriedade, escondida por uma plantação densa de eucaliptos, onde eles construíram o que só posso descrever como um cemitério particular. As palavras saíram da boca dele como se cada sílaba causasse dor física. Não são apenas sepulturas comuns. São covas cuidadosamente organizadas, numeradas, com pequenas placas de metal enterradas junto. Meu sangue gelou instantaneamente. João, você está me dizendo que... Estou dizendo que encontrei 12 sepulturas, Carla. 12 mulheres que foram sistematicamente assassinadas pela família Costa ao longo dos últimos 15 anos. Ele tirou da caixa uma série de fotografias que claramente foram tiradas em condições precárias, com pouca luz, mas que mostravam exatamente o que ele havia descrito. As imagens eram perturbadoras demais para processar rapidamente. Mostravam um terreno que parecia ter sido cuidadosamente preparado, com pequenos montículos de terra organizados em fileiras. Cada montículo tinha uma pequena estaca de madeira com números gravados. Era como olhar para um campo de concentração em miniatura. Como você conseguiu tirar essas fotos sem ser descoberto? Passei 3 noites consecutivas observando a propriedade. Aprendi os horários da segurança, identifiquei os pontos cegos das câmeras e consegui entrar durante uma madrugada quando estava chovendo muito. A chuva abafou qualquer ruído que pudesse fazer. João me mostrou outras fotografias que detalham sua expedição noturna. Algumas imagens mostravam ferramentas de escavação organizadas num galpão próximo. Outras mostravam sacos plásticos e produtos químicos que eu reconheci como substâncias usadas para acelerar decomposição. Mas, João, como você sabe que são realmente sepulturas? Não poderiam ser apenas... Escavei uma das covas, Carla. Sua voz se tornou ainda mais sombria. Encontrei restos humanos, fragmentos de ossos, pedaços de roupas e isso aqui. Ele tirou da caixa um pequeno saco plástico contendo um anel que brilhou sob a luz artificial do café. Meu coração parou por alguns segundos quando reconheci aquele anel. Era uma aliança simples, dourada, com uma pequena gravação interna que consegui ler mesmo através do plástico. Amanda e Rogério, para sempre. Esse anel estava no dedo da minha mãe quando ela desapareceu. João sussurrou, com lágrimas começando a se formar nos olhos. É a prova definitiva de que ela não fugiu com outro homem. Ela foi assassinada e enterrada naquela propriedade maldita. Segurei o saco plástico com mãos trêmulas, sentindo como se estivesse segurando a evidência mais importante de um crime que havia permanecido oculto por anos. A aliança representava não apenas a vida de Amanda, mas simbolizava todas as outras mulheres que haviam confiado em homens da família Costa e pagaram com suas vidas. Existe algo mais, Carla. Algo que vai te ajudar a entender como eles operam. João tirou da caixa um pequeno gravador digital antigo. Consegui instalar equipamentos de escuta no escritório principal da propriedade rural. Durante 6 meses, gravei conversas que aconteciam sempre que eles se reuniam para resolver problemas. Ele conectou um pequeno fone de ouvido no gravador e me ofereceu para escutar. Hesitei por alguns segundos, mas sabia que precisava compreender completamente a natureza das pessoas com quem estava lidando. A primeira gravação era uma conversa entre Fábio e Rogério que havia acontecido 3 meses atrás. As vozes deles eram perfeitamente reconhecíveis, mas o conteúdo da conversa me fez questionar se eu realmente conhecia meu próprio marido. O problema com a Sílvia está resolvido. Ouvi a voz do Rogério. Ela não vai mais investigar os contratos da prefeitura. Excelente, respondeu Fábio. E os documentos que ela havia coletado?
Destruídos. Não existe mais nenhuma evidência ligando nossa empresa aos superfaturamentos. A sepultura dela fica na posição número 11. Tirei o fone de ouvido imediatamente, sentindo náuseas intensas. Escutar meu marido falando casualmente sobre assassinato como se fosse uma transação comercial normal me fez perceber que eu havia passado 3 anos dividindo uma cama com um psicopata. Tem mais gravações, João disse observando minha reação. Mas a que vai te interessar especificamente foi feita semana passada. Relutantemente coloquei o fone novamente. Desta vez, reconheci não apenas as vozes do Fábio e Rogério, mas também a voz da dona Marlene. Sempre pensei que ela fosse apenas uma senhora idosa e inofensiva, mas o que escutei destruiu completamente essa imagem. A Carla está fazendo muitas perguntas sobre os papéis do escritório. Ouvi Fábio falando. Ontem à noite percebi que alguém havia mexido na gaveta trancada. Tem certeza de que foi ela? A voz da dona Marlene soava totalmente diferente do tom doce e maternal que eu conhecia. Havia uma frieza calculista que me arrepiou. Quem mais teria acesso? E hoje de manhã ela fez uma pergunta estranha sobre por que nunca falamos da primeira esposa do Rogério. Então chegou a hora, disse Rogério. Vamos organizar o jantar especial de aniversário da mamãe. Será a oportunidade perfeita. Concordo, respondeu Fábio. A posição 12 do cemitério está aguardando uma nova ocupante há tempo demais. Desliguei o gravador e me levantei da mesa bruscamente, sentindo que ia vomitar. João segurou meu braço gentilmente e me ajudou a sentar novamente. Sei que é difícil processar, mas você precisa escutar tudo. Precisa entender que não havia nada de pessoal nessa decisão deles. Para eles, você era apenas mais um problema a ser resolvido. Não? João, eles estavam planejando me matar hoje à noite. No jantar de aniversário que pensei que fosse uma celebração familiar normal. Minha voz estava falhando enquanto a realidade se estabelecia completamente em minha mente. Carla, tem uma coisa ainda mais perturbadora que descobri sobre o método deles. João tirou da caixa alguns papéis médicos que pareciam ser laudos toxicológicos. Eles usam uma substância específica que causa parada cardíaca e que se decompõe rapidamente no organismo. Nas poucas vezes que familiares das vítimas insistiram em investigações, os exames necroscópicos nunca encontraram nada suspeito. Examinei os documentos que ele me mostrou. Eram relatórios técnicos sobre uma droga que eu reconheci dos meus estudos de enfermagem, mas que jamais imaginei que pudesse ser usada para fins criminosos. Como eles conseguem acesso a esse tipo de substância? Através de contatos no mercado negro médico. E mais, descobri que eles têm um médico legista corrupto que altera os laudos quando necessário. O Dr. Sebastião Oliveira, que aparece nas fotos sociais com a família. O nome me soou familiar. Sebastião Oliveira? Eu conheço ele. Já fez palestras no hospital onde trabalho. Sempre pensei que fosse um profissional respeitado. É exatamente essa aparência de respeitabilidade que permite que eles operem por tanto tempo sem levantar suspeitas. Para o mundo exterior, são uma família tradicional de empresários bem-sucedidos. Mas por trás dessa fachada, comandam uma organização que elimina sistematicamente qualquer ameaça aos negócios ilícitos deles. João me mostrou documentos financeiros que havia conseguido copiar durante suas infiltrações na propriedade. Eram planilhas detalhadas mostrando movimentações de milhões de reais através de empresas fantasmas, contratos fraudulentos com órgãos públicos e esquemas de lavagem de dinheiro que envolviam pelo menos 6 estados brasileiros. A operação deles é muito mais ampla do que apenas os assassinatos, ele explicou. As mortes das mulheres são apenas a parte mais visível de uma rede criminosa que corrompe licitações públicas, desvia verbas de hospitais e escolas e mantém políticos e juízes no seu bolso. Porque elas descobrem sempre os mesmos tipos de informação. Porque todas eram mulheres inteligentes e observadoras. Enfermeiras, jornalistas, advogadas, contadoras, profissionais que têm treinamento para notar inconsistências, analisar documentos e fazer conexões entre informações aparentemente desconexas. João fez uma pausa significativa. Exatamente como você.
A descrição me fez perceber que eu não era uma vítima aleatória. Havia um padrão no tipo de mulher que a família escolhia para relacionamentos. Eles deliberadamente se envolviam com profissionais que poderiam ajudá-los com conhecimento técnico, mas que também representavam riscos quando começavam a descobrir a verdade. João, tem algo que ainda não entendo. Se eles são tão cuidadosos e organizados, por que você conseguiu descobrir tantas evidências? Porque passei 2 anos estudando cada movimento deles. Aprendi a rotina de segurança, identifiquei os pontos fracos do sistema e, principalmente, consegui a ajuda de alguém de dentro. Alguém de dentro? Patrícia, a cunhada mais nova. Ela descobriu sobre o cemitério há alguns meses e entrou em contato comigo através de um anúncio que publiquei nos jornais procurando informações sobre minha mãe. João tirou da caixa uma carta manuscrita. Ela quer sair da família, mas tem medo de que a eliminem se tentarem fugir. Li a carta de Patrícia e fiquei chocada com o conteúdo. Ela descrevia anos de terror vivendo com o conhecimento dos crimes da família. Explicava como era forçada a participar das encenações que encobriam os assassinatos e implorava por ajuda para escapar daquela situação. Patrícia foi quem te alertou sobre o jantar de hoje? Exato. Ela me enviou uma mensagem ontem dizendo que tinham decidido acelerar o cronograma com você. O jantar de aniversário era a desculpa perfeita para reunir toda a família e executar o plano. Ah, e onde ela está agora? Em local seguro. Conseguimos tirá-la de casa ontem de manhã, fingindo que ela ia viajar para um congresso de publicidade. A família ainda não sabe que ela desapareceu voluntariamente. João me mostrou fotografias recentes de Patrícia num apartamento que parecia ser um local protegido. Ela estava visivelmente abalada, mas aparentava estar fisicamente segura. Carla, Patrícia tem informações muito mais detalhadas sobre o funcionamento interno da organização. Ela sabe sobre as contas bancárias, os contatos políticos, os métodos de comunicação. Com o testemunho dela, mais as evidências físicas que coletei, e com sua ajuda como testemunha direta, finalmente podemos expor toda essa rede criminosa. A responsabilidade que estava sendo colocada nos meus ombros me assustava, mas ao mesmo tempo sentia uma determinação crescente. Pensar em todas aquelas mulheres enterradas clandestinamente, em suas famílias que nunca souberam a verdade, me dava coragem para enfrentar os riscos que estariam pela frente. O que preciso fazer exatamente? Amanhã de manhã, vamos nos encontrar com a delegada Cristiane Barbosa. Ela está esperando por evidências concretas há anos. Com tudo que temos agora, ela pode obter mandados de busca e apreensão para a propriedade rural e para todas as empresas da família. E quanto aos contatos corruptos deles? Se eles têm políticos e juízes protegendo, não vão conseguir abafar a investigação? Por isso precisamos da delegada Cristiane. Ela trabalha numa unidade federal especializada que tem autonomia para investigar crimes que envolvem corrupção de autoridades locais. Além disso, ela já tem um dossiê preliminar sobre a família Costa que vem construindo há anos. João guardou todos os documentos e fotografias de volta na caixa, amarrando novamente com o barbante. A caixa de sapatos velha continha evidências suficientes para destruir uma organização criminosa que operava há décadas, mas também representava os últimos vestígios de 12 vidas que foram brutalmente interrompidas. Carla, existe uma coisa mais que você precisa saber sobre seu marido especificamente. João hesitou antes de continuar, como se estivesse se preparando para me dar a informação mais perturbadora de todas. O quê? Fábio não é apenas um participante nos assassinatos. Ele é o executor principal. É ele quem administra a droga. É ele quem faz os arranjos para o transporte dos corpos. É ele quem supervisiona os enterros. João fez uma pausa dolorosa. Suas mãos tocaram pessoalmente cada uma daquelas 12 mulheres no momento da morte delas. A informação me atingiu como um soco no estômago. Pensar que as mesmas mãos que me acariciavam carinhosamente todas as noites eram as mesmas que haviam tirado a vida de outras mulheres me fez sentir fisicamente contaminada. Durante esses 3 anos de casamento, quantas vezes ele... 3 vezes, Carla. Você estava casada com ele quando ele matou Silvia, quando ele matou uma mulher chamada Beatriz, que era namorada de um primo,
e quando ele matou uma advogada que estava investigando as empresas da família. Fechei os olhos, tentando me lembrar se havia notado algo diferente no comportamento do Fábio durante esses períodos. Havia noites em que ele chegava em casa mais tarde, explicando que havia tido reuniões de trabalho importantes. Havia épocas em que ele parecia mais carinhoso que o normal, como se estivesse compensando algo. João, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesto comigo. Claro, se não tivesse me alertado hoje, se eu tivesse entrado naquele restaurante, como exatamente teria acontecido? João respirou fundo antes de responder. Baseado no que ouvi nas gravações e no padrão das outras vezes, eles teriam colocado a substância na sua bebida durante o jantar. Você teria começado a se sentir mal, aparentando sintomas de um ataque cardíaco. Fábio teria insistido em te levar imediatamente para o hospital, mas no trajeto você teria morrido no carro. E depois? Depois eles teriam levado seu corpo para a propriedade rural, onde você teria sido enterrada na posição 12 do cemitério. Sua família teria recebido uma versão trágica sobre uma morte súbita, por problemas cardíacos que não puderam ser tratados a tempo. A descrição detalhada do meu próprio assassinato me fez perceber o quão próxima eu havia estado da morte sem nem sequer suspeitar. Se João não tivesse arriscado sua própria segurança para me alertar, eu estaria morta há poucas horas, apenas mais uma mulher enterrada secretamente numa propriedade rural em Colombo. João, obrigada por ter salvado minha vida. Não sei como vou conseguir retribuir isso. Você pode retribuir me ajudando a fazer justiça por minha mãe e por todas as outras mulheres que não tiveram a sorte de escapar a tempo. Olhei para o relógio e vi que já passava da meia-noite. Fábio provavelmente estava ficando preocupado com minha demora em voltar da farmácia, mas retornar para casa naquele momento seria assinar minha própria sentença de morte. Onde vou passar a noite? Tenho um apartamento seguro onde Patrícia está escondida. Vocês duas podem se preparar para o encontro com a delegada amanhã de manhã. Quando saímos do café, olhei para as ruas movimentadas do centro de Curitiba e me despedi silenciosamente da vida que eu pensava ter. A partir daquele momento, não seria mais apenas Carla, a enfermeira casada que vivia uma vida tranquila. Seria uma testemunha protegida numa investigação criminal que poderia desmantelar uma organização assassina que operava há mais de uma década. Mas enquanto caminhávamos em direção ao carro do João, não conseguia parar de pensar numa pergunta aterrorizante. Se a família Costa descobrisse que eu havia escapado da armadilha deles, até onde estariam dispostos a ir para me silenciar permanentemente? Durante o trajeto para o apartamento seguro, João verificava constantemente pelo retrovisor se estávamos sendo seguidos. Suas mãos apertavam firmemente o volante enquanto navegava por ruas secundárias que claramente conhecia de cor. A tensão no ar era palpável, e cada farol vermelho parecia durar uma eternidade. Carla, preciso te preparar para o que vai ver quando chegarmos ao apartamento, João disse enquanto fazia uma curva fechada numa rua residencial do bairro Portão. Patrícia está num estado emocional muito frágil. Ela presenciou coisas que nenhum ser humano deveria testemunhar. Meu estômago se contraiu ao imaginar que tipo de experiências traumáticas minha cunhada havia vivenciado dentro da própria família. Durante todos esses anos de convivência, Patrícia sempre pareceu a mais normal da família Costa. Era alegre, trabalhadora, aparentemente livre das estranhezas que às vezes percebia nos outros membros da família. João, quanto tempo faz que Patrícia sabe sobre o cemitério? 8 meses. Ela descobriu por acidente quando foi à propriedade rural procurar Dona Marlene num final de semana. Chegou lá e viu Fábio e Rogério carregando um corpo embrulhado em lona plástica em direção aos fundos da propriedade. A imagem mental dessa cena me fez estremecer. Pensar que meu próprio marido carregava cadáveres como se fossem sacos de lixo revelava uma frieza psicopática que eu jamais poderia ter imaginado. Ela confrontou eles sobre o que tinha visto? Inicialmente sim, mas eles mentiram dizendo que era apenas um animal morto que precisava ser enterrado para não contaminar o solo. Patrícia fingiu acreditar, mas começou a investigar discretamente. Foi assim que descobriu sobre as outras mulheres.
Chegamos a um conjunto residencial de classe média que parecia completamente normal. Prédios de 4 andares, área verde bem cuidada, portaria com segurança 24 horas. Era exatamente o tipo de lugar onde ninguém suspeitaria que testemunhas protegidas estivessem escondidas. Subimos até o 3º andar em silêncio. João tocou a campainha usando um código específico. 2 toques curtos, uma pausa, 3 toques longos. A porta se abriu, revelando uma Patrícia que estava irreconhecível, comparada à mulher confiante e sorridente que eu conhecia. Seus cabelos estavam desgrenhados, os olhos inchados de tanto chorar, e ela havia emagrecido visivelmente. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela me abraçou com uma força desesperada. Carla, obrigada, meu Deus, que você conseguiu escapar. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu tentei te avisar de alguma forma, mas não consegui sem levantar suspeitas. O apartamento era simples, mas confortável. Havia documentos espalhados pela mesa de jantar, um notebook aberto com várias abas de navegador abertas e pilhas de fotografias que reconheci como sendo similares às que João havia me mostrado no café. Patrícia, João me contou que você presenciou situações relacionadas aos crimes da família. Você se sente confortável para compartilhar essas informações comigo? Ela se sentou no sofá e respirou profundamente antes de começar a falar. Carla, a primeira vez que vi meu irmão matando alguém, achei que estava tendo um pesadelo. Era impossível acreditar que Fábio, o mesmo homem que brincava comigo quando éramos crianças, fosse capaz de tirar uma vida humana com tanta facilidade. Quando foi isso? Há 2 anos. Uma mulher chamada Estela, que estava noiva de um primo nosso. Ela era farmacêutica e havia descoberto irregularidades nos medicamentos que nossa empresa fornecia para hospitais públicos. Patrícia fez uma pausa, claramente lutando contra as lembranças traumáticas. Eles organizaram um jantar familiar para comemorar o noivado. Eu estava na cozinha ajudando quando vi Fábio colocando alguma coisa no copo de vinho da Estela. Você tentou alertá-la? Não tive tempo. O efeito foi muito rápido. Em menos de 10 minutos, ela começou a se sentir mal. Fábio fingiu preocupação. Disse que ia levá-la urgentemente para o hospital, mas eu o segui discretamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia. Ele não foi para hospital nenhum, Carla. Levou ela diretamente para a propriedade rural. João se levantou e trouxe um copo de água para Patrícia, permitindo que ela recuperasse a compostura antes de continuar. Fiquei escondida atrás do galpão e vi tudo. Fábio carregou o corpo dela sozinho, como se não pesasse nada. Já tinha uma cova preparada, como se soubesse exatamente quando seria necessária. Patrícia tremeu visivelmente. Foi quando percebi que aquilo não era a primeira vez. Ele sabia exatamente o que fazer porque já havia feito muitas vezes antes. As revelações de Patrícia estavam pintando um quadro ainda mais sinistro do homem com quem eu havia dividido uma cama por 3 anos. Não era apenas um assassino. Era um assassino experiente e meticulosamente organizado. Patrícia, depois dessa primeira vez, você presenciou outras situações similares? 3 vezes. E em todas as ocasiões, o padrão era idêntico. Jantar familiar, substância no copo da vítima, fingimento de emergência médica, transporte para a propriedade rural, enterro no cemitério clandestino. Ela me mostrou um caderno onde havia anotado detalhadamente cada um desses episódios. Datas, horários, métodos utilizados, até mesmo diagramas mostrando a disposição das mesas durante os jantares. Era uma documentação meticulosa feita por alguém que sabia que um dia essas informações seriam cruciais para fazer justiça. João me disse que você descobriu como eles conseguem acesso às substâncias que usam para matar. Pode me explicar isso? Nossa família tem contratos de fornecimento médico com vários hospitais da região. Através desses contratos, Fábio consegue desviar medicamentos controlados sem que apareça nos registros oficiais. Patrícia abriu o notebook e me mostrou planilhas detalhadas. Ele falsifica pedidos de emergência, cria pacientes fictícios nos sistemas hospitalares e assim consegue acesso a qualquer droga que precise. As planilhas mostravam uma operação sofisticada que envolvia não apenas desvio de medicamentos, mas também falsificação de documentos médicos, criação de identidades falsas
e corrupção de funcionários hospitalares. Era uma rede criminosa muito mais ampla e organizada do que eu havia imaginado inicialmente. Carla, tem uma coisa específica sobre seu caso que é diferente dos outros, Patrícia disse, olhando diretamente nos meus olhos. Com você, eles estavam planejando uma execução muito mais elaborada. O que você quer dizer? Nas outras vezes, o método era sempre o mesmo. Substância no copo, morte aparentemente natural por problemas cardíacos, enterro secreto. Mas com você, Fábio queria algo que parecesse ainda mais convincente para sua família e seus colegas de trabalho. João se inclinou para a frente, claramente interessado nessa informação que ainda não havia escutado. Eles planejaram simular um acidente de carro. Patrícia continuou. A ideia era te drogar durante o jantar, mas não o suficiente para te matar imediatamente, apenas para te deixar inconsciente. Depois, Fábio ia colocar você no banco do motorista do seu próprio carro e causar um acidente que parecesse que você havia desmaiado ao volante. A sofisticação do plano me deixou apavorada. Não era apenas um assassinato. Era uma encenação completa projetada para enganar investigadores, familiares e qualquer pessoa que pudesse questionar minha morte. Como você descobriu esses detalhes? Escutei uma conversa telefônica entre Fábio e um contato que eles têm no Instituto Médico Legal. Eles estavam combinando como alterar o laudo da necrópsia para que mostrasse apenas traumatismos consistentes com acidente automobilístico. João tirou da mochila um gravador pequeno e o entregou para Patrícia. Você conseguiu gravar essa conversa? Consegui. Está tudo aqui. Ela conectou o aparelho a uma caixinha de som e reproduziu uma gravação que me fez questionar tudo o que pensava conhecer sobre a frieza humana. A voz do Fábio era perfeitamente reconhecível. Doutor Sebastião, vamos precisar dos seus serviços mais uma vez. Desta vez será um acidente automobilístico. A vítima é minha própria esposa. Entendo, respondeu uma voz que identifiquei como sendo do médico legista. Vai ser necessário fazer ajustes no laudo para eliminar qualquer evidência da substância? Exato. E quero que conste no relatório que ela tinha histórico de problemas cardíacos não diagnosticados que poderiam ter causado desmaio súbito. Posso incluir essa informação. Qual será o valor da compensação desta vez? O dobro do usual. É uma situação mais delicada por ser minha esposa. Precisamos ter certeza absoluta de que não haverá investigações posteriores. Desliguei a gravação, incapaz de escutar mais. Saber que meu próprio marido havia negociado friamente os detalhes da minha morte com um médico corrupto me fez perceber que eu nunca realmente conheci o homem com quem me casei. Patrícia, você sabe por que eles decidiram me eliminar agora? O que mudou? 2 semanas atrás, Fábio encontrou evidências de que você havia mexido nos documentos do escritório dele. Aparentemente, você deixou alguns papéis fora da ordem original. Ela fez uma pausa. Mas o que realmente acelerou a decisão foi uma ligação que você fez para o hospital perguntando sobre irregularidades em medicamentos. Meu sangue gelou quando me lembrei daquela ligação. Havia ligado para o setor de farmácia do hospital onde trabalho, perguntando sobre discrepâncias que havia notado entre medicamentos encomendados e medicamentos recebidos. Pensei que estava apenas fazendo meu trabalho como enfermeira responsável, mas aparentemente havia tocado numa questão muito sensível. Fábio monitora as linhas telefônicas do hospital? Não diretamente, mas ele tem contatos dentro da administração que reportam qualquer investigação relacionada a fornecimentos médicos. Sua ligação chegou aos ouvidos dele no mesmo dia. João me mostrou documentos que comprovavam a extensão da rede de informantes que a família Costa mantinha em várias instituições: hospitais, delegacias, cartórios, bancos. Eles tinham pessoas estrategicamente posicionadas para alertá-los sobre qualquer investigação que pudesse ameaçar seus negócios. Carla, existe uma coisa que ainda não te contamos sobre o jantar de hoje, Patrícia disse hesitante. Quando você não apareceu no restaurante, Fábio ficou muito nervoso. Ele sabia que algo havia dado errado. O que ele fez? Ligou para vários contatos perguntando se tinham visto você. Depois saiu do restaurante dizendo que ia procurar você pessoalmente. Rogério ficou com Dona Marlene, mas Fábio passou 2 horas percorrendo a cidade antes de voltar para casa.
A informação me fez perceber que provavelmente havia sido vista por alguém durante meu encontro com João no café. Se Fábio havia mobilizado uma rede de informantes para me procurar, era possível que nossa localização tivesse sido reportada. Vocês acham que este apartamento ainda é seguro? João e Patrícia trocaram olhares preocupados. Honestamente, não sabemos, mas é o melhor local que temos por enquanto. Amanhã de manhã, assim que a delegacia abrir, vamos nos apresentar à delegada Cristiane. Patrícia me mostrou todas as evidências que ela havia coletado durante os meses em que investigou secretamente a família. Além das gravações e documentos, ela tinha fotografias tiradas discretamente que mostravam reuniões suspeitas, transferências de dinheiro e até mesmo imagens do cemitério clandestino que ela havia conseguido capturar usando um drone pequeno. Patrícia, como você conseguiu fazer tudo isso sem ser descoberta? Fingi que estava desenvolvendo um projeto fotográfico sobre propriedades rurais históricas. Isso me deu desculpas para visitar a fazenda com frequência e tirar fotos aparentemente inocentes. Ela me mostrou centenas de imagens que pareciam ser apenas fotografias artísticas da paisagem, mas que na verdade documentavam sistematicamente toda a propriedade. Cada uma dessas fotos tem coordenadas GPS precisas. A polícia vai conseguir localizar exatamente onde estão as sepulturas. João verificou seu telefone e franziu a testa. Carla, Fábio te mandou várias mensagens nas últimas 2 horas. Acho que você deveria ler para sabermos como ele está reagindo à sua ausência. Peguei meu telefone com mãos trêmulas. Havia 15 mensagens não lidas, e o tom delas mudava drasticamente conforme o tempo passava. As primeiras eram carinhosas. Amor, como você está se sentindo? Te espero em casa. Depois ficaram preocupadas. Carla, já faz 3 horas que você saiu. Estou ficando preocupado. Me liga, por favor. As mais recentes eram claramente ameaçadoras, embora disfarçadas de preocupação. Carla, se algo aconteceu com você, vou mobilizar toda a família para te procurar. Ninguém vai descansar até sabermos onde você está. A última mensagem havia chegado apenas 15 minutos atrás. Sei que você está bem e que está evitando voltar para casa. Precisamos conversar. Existem coisas que você não entende sobre nossa família. Coisas que podem ser perigosas se você não souber como lidar com elas. A mensagem final não deixava dúvidas de que Fábio sabia que eu havia descoberto algo comprometedor. O tom aparentemente protetor escondia uma ameaça clara. Volte para casa ou enfrente as consequências. Eles sabem que você escapou da armadilha. João concluiu após ler as mensagens. Agora vão entrar em modo de controle de danos. O que isso significa exatamente? Significa que vão acelerar todos os seus planos, destruir evidências, eliminar testemunhas e possivelmente fugir da região. Patrícia abriu outro arquivo no notebook. Mas eu tenho informações sobre as rotas de fuga que eles planejaram para situações de emergência. Ela me mostrou mapas detalhados com rotas marcadas que levavam a aeroportos privados, casas seguras em outros estados e até mesmo contatos internacionais que poderiam ajudá-los a deixar o país. Patrícia, como você conseguiu acesso a essas informações? Durante anos, fingi ser a filha ingênua que não prestava atenção aos negócios da família. Eles conversavam abertamente na minha frente, achando que eu estava sempre distraída com trabalho ou namorados. Nunca suspeitaram que eu estava memorizando cada detalhe. João estudou os mapas com atenção. Com essas informações, a polícia pode interceptar qualquer tentativa de fuga, mas precisamos agir rápido. Se eles perceberem que Patrícia também desapareceu, vão entender que existe uma operação sendo montada contra eles. Olhei para o relógio e vi que já passava das 2 da madrugada. Em poucas horas, estaríamos na delegacia relatando crimes que pareciam saídos de um filme de suspense. Mas antes disso, precisávamos sobreviver ao resto da noite sem sermos descobertos. Vocês acham que eles vão tentar nos encontrar durante a madrugada? É possível, João respondeu. Fábio tem contatos na Polícia Civil que podem ajudá-lo a localizar seu telefone ou seu carro. Por segurança, vamos desligar todos os celulares e deixar os carros num estacionamento distante daqui. Enquanto desligávamos os equipamentos eletrônicos e nos preparávamos para uma noite de vigilância constante,
Não conseguia parar de pensar numa questão fundamental. Se a família Costa descobrisse nossa localização antes do amanhecer, 3 pessoas que conheciam todos os segredos deles estariam numa situação completamente vulnerável. E desta vez, não haveria nenhum garçom corajoso para nos alertar sobre o perigo que se aproximava. Passamos o resto da madrugada alternando turnos de vigilância. João ficou posicionado na janela que dava para a rua principal, Patrícia monitorava a área dos fundos do prédio e eu permaneci na sala organizando todas as evidências que apresentaríamos para a delegada Cristiane pela manhã. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelos ruídos distantes do trânsito noturno e pelo som ocasional de nossos passos nervosos pelo piso frio. Por volta das 5 da manhã, João percebeu movimento suspeito na rua. Um carro escuro havia estacionado na esquina e permanecia lá há mais de 1 hora, com 2 pessoas no banco dianteiro que pareciam estar observando nosso prédio. Carla, acho que nos encontraram. João sussurrou, afastando-se cuidadosamente da janela. Precisamos sair daqui agora, antes que eles decidam subir. Meu coração disparou instantaneamente. Depois de tudo que havíamos descoberto sobre a família Costa, sabia que se fôssemos capturados, nossa sobrevivência seria medida em minutos. Fábio não hesitaria em eliminar todas as testemunhas que pudessem expor sua organização criminosa. Patrícia já estava guardando rapidamente os documentos mais importantes numa mochila impermeável que havia preparado para emergências. Existe uma saída de emergência que leva diretamente para o estacionamento subterrâneo do prédio vizinho. Ela explicou enquanto verificava se não havíamos esquecido nada crucial. Podemos sair sem sermos vistos. Descemos pelas escadas de incêndio em silêncio absoluto. Cada degrau parecia ecoar como um tiro na estrutura metálica, e eu tinha certeza de que nossos perseguidores iriam escutar nossos movimentos. Quando chegamos ao subsolo, João verificou cuidadosamente se a área estava limpa antes de nos permitir avançar. Conseguimos chegar ao estacionamento do prédio ao lado sem sermos detectados. João havia deixado um carro reserva naquele local exatamente para situações como esta. Era um veículo comum, de aparência discreta, que não chamaria atenção no trânsito matinal. "Para onde vamos agora?" Perguntei enquanto saíamos do estacionamento por uma rampa que dava numa rua paralela àquela onde havíamos visto o carro suspeito. "Direto para a Delegacia Federal. Cristiane me disse que estaria disponível a qualquer hora quando tivéssemos as evidências necessárias." João respondeu, dirigindo cuidadosamente para evitar ruas muito movimentadas onde poderíamos ser identificados. Durante o trajeto, Patrícia me contou detalhes sobre a delegada que havíamos procurar. Cristiane Barbosa era conhecida por sua tenacidade em casos envolvendo organizações criminosas complexas. Havia derrubado esquemas de corrupção que envolviam políticos de alto escalão e tinha reputação de ser incorruptível. "A delegada já conhece nossa família", Patrícia explicou. Há 2 anos, ela tentou abrir uma investigação oficial, mas não conseguiu evidências suficientes para obter mandados judiciais. "Com tudo que temos agora, finalmente ela poderá agir." Chegamos à delegacia especializada quando o sol estava nascendo. Era um prédio moderno, com sistemas de segurança visíveis e movimento constante de investigadores federais. Pela primeira vez em muitas horas, me senti num ambiente verdadeiramente seguro. A delegada Cristiane nos recebeu pessoalmente, mesmo sendo muito cedo. Era uma mulher de aproximadamente 40 anos. Baixa estatura, mas presença imponente, com olhos que demonstravam inteligência aguçada e determinação inabalável. Quando viu a quantidade de material que tínhamos trazido, seus olhos brilharam com satisfação profissional. "Vocês não imaginam há quanto tempo estou esperando por evidências como estas", ela disse enquanto examinava as primeiras fotografias do cemitério clandestino. "Vamos começar pelos depoimentos individuais. Depois vou analisar toda a documentação que trouxeram." Passei 3 horas relatando cada detalhe da minha experiência com a família Costa, desde os primeiros sinais estranhos que havia ignorado até o momento em que João me alertou sobre o perigo. A delegada gravou tudo e fez perguntas específicas que demonstravam conhecimento prévio sobre os métodos de operação da família. "Carla, seu testemunho como esposa de Fábio é crucial porque você teve acesso direto ao ambiente doméstico onde muitas decisões criminosas foram tomadas", ela explicou.
Suas observações sobre comportamentos, horários, conversas telefônicas e documentos que encontrou são evidências de valor inestimável. Enquanto eu prestava depoimento, João estava em outra sala detalhando sua investigação sobre o desaparecimento da mãe e todas as evidências que havia coletado durante 2 anos de trabalho meticuloso. Patrícia estava fornecendo informações internas sobre o funcionamento da organização familiar e os contatos corruptos que eles mantinham. Por volta das 10 da manhã, a delegada reuniu nossa equipe numa sala de conferências e apresentou o plano de ação que havia elaborado com base nos nossos depoimentos. Vamos executar uma operação coordenada envolvendo mandados simultâneos para a residência principal, a propriedade rural, os escritórios das empresas e as contas bancárias da família Costa. Ela anunciou, mostrando um mapa detalhado da operação. Precisamos agir rapidamente porque se eles suspeitarem que Patrícia desapareceu voluntariamente, vão iniciar seus protocolos de emergência. A delegada me mostrou interceptações telefônicas que sua equipe havia obtido durante a madrugada. Fábio havia feito dezenas de ligações para contatos em várias cidades, claramente tentando localizar minha posição. Algumas conversas revelavam planos para resolver o problema, assim que me encontrassem. Carla, seu marido está desesperado. Nas gravações, ele menciona especificamente que você se tornou uma ameaça inaceitável, que precisa ser eliminada antes que cause danos irreversíveis para a organização. Escutar essas palavras confirmou definitivamente que nunca houve amor real no meu casamento com Fábio. Eu havia sido apenas uma ferramenta útil que se tornou descartável quando comecei a representar riscos para os negócios criminosos da família. Por volta das 2 da tarde, a operação policial foi deflagrada. Cristiane nos manteve na delegacia para nossa segurança, enquanto equipes especializadas executavam simultaneamente os mandados em todas as propriedades da família Costa. Através de comunicação por rádio, acompanhamos os resultados da operação em tempo real. A primeira equipe confirmou a descoberta do cemitério clandestino exatamente onde João havia indicado. Peritos forenses iniciaram imediatamente o processo de exumação das 12 sepulturas. A segunda equipe encontrou na residência principal uma quantidade impressionante de documentos incriminatórios que Fábio não havia conseguido destruir a tempo. Contratos fraudulentos, planilhas de propinas, correspondências com contatos corruptos e até mesmo troféus macabros das vítimas. Encontramos uma sala secreta no porão da casa, reportou o líder da segunda equipe via rádio. Existem objetos pessoais de todas as mulheres assassinadas. Joias, carteiras de identidade, fotografias. É como um museu mórbido. A descoberta me deixou nauseada. Imaginar que Fábio guardava lembranças das mulheres que havia matado revelava uma psicopatia ainda mais profunda do que eu havia suspeitado. A terceira equipe interceptou Fábio e Rogério na propriedade rural quando eles tentavam destruir evidências. Segundo os relatos por rádio, eles estavam queimando documentos num grande barril de metal quando foram surpreendidos pelos investigadores. Dr. Sebastião Oliveira também foi preso no Instituto Médico Legal. A delegada me informou. Encontramos em poder dele uma quantia em dinheiro que corresponde exatamente aos valores mencionados nas gravações que vocês forneceram. Dona Marlene foi encontrada na residência principal em estado catatônico. Quando os médicos a examinaram, descobriram que ela estava sendo sistematicamente drogada há anos com medicamentos psiquiátricos em doses que mantinham sua capacidade mental severamente comprometida. Carla, sua sogra não era a matriarca controladora que aparentava ser. A delegada me explicou. Ela era mais uma vítima da organização. Fábio vinha usando a incapacidade mental dela para assinar documentos e transferir propriedades sem que ela compreendesse o que estava fazendo. A revelação sobre Dona Marlene mudou completamente minha percepção sobre a dinâmica familiar. Durante 3 anos, pensei que ela era uma mulher rígida e autoritária, quando na verdade era uma idosa vulnerável sendo manipulada e abusada pelos próprios filhos. No final da tarde, todos os membros da organização criminosa estavam sob custódia policial. Além de Fábio, Rogério e Dr. Sebastião, foram presos mais 8 indivíduos que ocupavam posições estratégicas na rede de corrupção, incluindo funcionários públicos
administradores hospitalares e até mesmo um juiz que recebia propinas para arquivar investigações. Vocês três desmantelaram uma das organizações criminosas mais sofisticadas que já investigamos no Paraná. A delegada nos disse quando apresentou o relatório preliminar da operação. Sem a coragem de vocês, especialmente sua disposição de arriscar suas vidas para expor a verdade, essas mortes nunca teriam sido solucionadas. João finalmente teve a confirmação oficial de que sua mãe Amanda havia sido assassinada. Seu corpo foi identificado como o terceiro na sequência das sepulturas. A aliança que ele havia encontrado e guardado durante todos esses meses se tornou uma evidência crucial para confirmar a identidade dela. Agora minha mãe pode ter o enterro digno que merecia, João me disse com lágrimas nos olhos. E as outras 11 mulheres também. Suas famílias finalmente vão saber a verdade sobre o que aconteceu com elas. Patrícia foi colocada num programa de proteção à testemunha, devido ao volume de informações internas que possuía sobre contatos criminosos em outros estados. Seu depoimento seria fundamental para desmantelar outras ramificações da organização que operavam fora do Paraná. Vou continuar colaborando com as investigações até que todos os responsáveis sejam punidos. Ela me disse antes de ser levada para um local protegido. Preciso fazer justiça por todas as mulheres que morreram e por minha própria mãe, que passou anos sendo drogada sem saber. Durante os dias seguintes, acompanhei o desenrolar das investigações através de relatórios que a delegada Cristiane compartilhava comigo. A análise forense dos corpos exumados confirmou que todas as mulheres haviam morrido por envenenamento com a mesma substância que encontramos documentada nos esquemas da família. Os jornais locais cobriram extensivamente o caso, que ficou conhecido como Operação Cemitério Secreto. A repercussão foi imensa, especialmente porque várias famílias que acreditavam que suas filhas, irmãs ou esposas haviam simplesmente desaparecido, finalmente obtiveram respostas sobre seus destinos. Fábio tentou negociar um acordo de delação premiada, alegando que havia sido coagido pelos irmãos mais velhos a participar dos crimes. Mas as evidências que coletamos, especialmente as gravações onde ele aparecia claramente como líder das operações de assassinato, tornaram sua tentativa de defesa completamente inútil. Durante seu interrogatório, ele confessou detalhes que me fizeram compreender ainda melhor a frieza com que havia planejado minha própria morte. Revelou que havia começado a me considerar uma ameaça 3 meses antes do jantar fatídico, quando percebeu meu interesse crescente pelos documentos do escritório dele. Carla sempre foi muito observadora, ele disse aos investigadores, segundo a transcrição que li posteriormente. Sabia que eventualmente ela descobriria algo comprometedor. Era apenas uma questão de tempo escolher o momento certo para eliminá-la. A leitura dessa transcrição me causou uma mistura de revolta e alívio. Revolta por descobrir que o homem que declarava amor por mim havia planejado friamente minha morte durante meses. Alívio por ter escapado de um destino que parecia completamente inevitável. Rogério também confessou sua participação nos assassinatos, mas tentou minimizar sua responsabilidade, alegando que apenas executava ordens do irmão mais novo. As evidências, contudo, mostravam que ele havia participado ativamente do planejamento e execução de pelo menos 8 assassinatos. Dr. Sebastião Oliveira revelou durante seu depoimento a extensão da rede de corrupção no sistema médico-legal. Por mais de 10 anos, ele havia alterado laudos necroscópicos para encobrir assassinatos, recebendo pagamentos que totalizavam centenas de milhares de reais. Nunca questionei a origem dos corpos que me pediam para examinar. Ele tentou se justificar. Achava que eram apenas casos onde as famílias queriam evitar investigações prolongadas. Sua tentativa de alegação de ignorância foi desmentida pelas gravações onde ele discutia explicitamente métodos para disfarçar evidências de envenenamento e criar laudos falsos que impediriam investigações criminais. 6 meses após a operação policial, todos os envolvidos foram condenados a penas que variavam entre 15 e 30 anos de prisão. Fábio recebeu a sentença mais severa.
30 anos sem possibilidade de progressão de regime pelos primeiros 15 anos, devido à crueldade e premeditação dos crimes que cometeu. Durante o julgamento, fui chamada para depor como testemunha principal. Ver Fábio no banco dos réus, usando o uniforme de presidiário, foi uma experiência surreal que finalmente me trouxe uma sensação de encerramento. Carla, você gostaria de fazer uma declaração final sobre o impacto que esses crimes causaram na sua vida? Perguntou o juiz. Olhei diretamente nos olhos de Fábio antes de responder. Aprendi que é possível viver anos ao lado de alguém sem conhecer verdadeiramente quem essa pessoa é. Mas também aprendi que a coragem de buscar a verdade, mesmo quando ela é aterrorizante, é a única forma de fazer justiça por quem não pode mais falar por si mesmo. Fábio não demonstrou nenhuma emoção durante minha declaração. Permaneceu com a mesma expressão vazia que havia mantido durante todo o julgamento, confirmando mais uma vez sua total falta de empatia humana. Hoje, 2 anos após escapar da armadilha que havia sido preparada para mim, trabalho como enfermeira numa nova cidade e mantenho contato regular com João, que se tornou um amigo inseparável. Ele fundou uma organização dedicada a ajudar famílias de pessoas desaparecidas a encontrarem respostas sobre o paradeiro de seus entes queridos. Dona Marlene se recuperou significativamente após ser retirada dos medicamentos que a mantinham sedada. Ela vive hoje numa casa de repouso especializada, onde recebe cuidados médicos adequados. Ocasionalmente vou visitá-la, e ela sempre demonstra gratidão por termos exposto a verdade que ela havia sido impedida de compreender durante anos. As 12 mulheres assassinadas finalmente receberam sepulturas dignas em cemitérios regulares, onde suas famílias podem visitá-las e honrar suas memórias. Cada uma delas era uma pessoa com sonhos, ambições e pessoas que as amavam sinceramente. Amanda, a mãe de João, foi enterrada num local bonito, onde ele plantou roseiras que florescem durante o ano todo. Silvia, a jornalista que investigava a corrupção, foi homenageada por colegas de profissão que criaram um prêmio anual em seu nome para reconhecer jornalistas que arriscam suas vidas para expor a verdade. A propriedade rural, onde funcionava o cemitério clandestino, foi transformada num memorial dedicado às vítimas de violência doméstica e crimes familiares. É um lugar de reflexão onde pessoas podem compreender que a violência pode estar escondida mesmo nos ambientes aparentemente mais seguros. Pessoal, chegamos ao final dessa história que mudou completamente minha vida e que espero tenha tocado vocês de alguma forma também. Quando comecei a contar tudo o que aconteceu, sabia que seria difícil reviver esses momentos, mas também sabia que era importante compartilhar com vocês a verdade sobre como uma vida aparentemente normal pode esconder segredos absolutamente aterrorizantes. Vocês que acompanharam toda essa narrativa, presenciaram comigo a jornada mais assustadora que qualquer pessoa poderia imaginar viver. Começou com algo tão simples quanto um jantar de aniversário da sogra, uma ocasião que deveria ser apenas mais uma reunião familiar tranquila. Mas se transformou na descoberta de que eu estava casada há 3 anos com um assassino em série que havia eliminado sistematicamente 12 mulheres ao longo de 15 anos. Antes de continuar, quero pedir uma coisa muito importante para vocês. Se essa história está mexendo com vocês tanto quanto mexeu comigo ao vivê-la, por favor se inscrevam no canal Vingança do Dia. Temos muitas outras histórias reais e impactantes que vocês precisam conhecer. Cliquem naquele botão de inscrição, ativem o sininho das notificações, porque todos os dias trazemos relatos que vão abrir os olhos de vocês para realidades que acontecem mais perto do que imaginamos. Quando penso em tudo o que aconteceu, ainda me pergunto como consegui ser tão cega durante tanto tempo. Fábio dividia a cama comigo todas as noites, me acordava com beijos carinhosos todas as manhãs, me levava flores no hospital onde trabalho, planejava nossos finais de semana juntos. E durante esse tempo todo, as mesmas mãos que me acariciavam com ternura eram as mesmas que injetavam veneno em outras mulheres que haviam cometido o mesmo erro que eu: descobrir a verdade sobre a família Costa. A ironia mais cruel de toda essa situação é que Fábio realmente demonstrava amor por mim.
Nas gravações que a polícia analisou posteriormente, havia conversas onde ele expressava genuíno pesar pela necessidade de me eliminar. Não era frieza total, era algo ainda mais perturbador. Era a capacidade de amar alguém sinceramente e, ainda assim, planejar friamente o assassinato dessa mesma pessoa quando ela se tornasse inconveniente para seus negócios. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo que trazemos aqui no Vingança do Dia, ajudem nosso trabalho deixando aquele like no vídeo. Isso faz uma diferença enorme para o algoritmo do YouTube, ajuda mais pessoas a encontrarem nossas histórias e nos motiva a continuar trazendo esses relatos reais que podem salvar vidas. Literalmente salvar vidas. Porque quantas mulheres podem estar vivendo situações parecidas com a minha sem perceber os sinais de perigo ao redor delas? João Mendes foi o herói dessa história toda, mas um herói improvável que poderia facilmente ter escolhido o caminho mais seguro. Ele poderia ter simplesmente aceito a versão oficial de que sua mãe Amanda havia fugido com outro homem. Poderia ter seguido com sua vida sem questionar, sem investigar, sem arriscar sua própria segurança para descobrir a verdade. Mas o amor que sentia pela mãe e a sede de justiça foram mais fortes que o medo. Durante 2 anos, João trabalhou meticulosamente para reunir evidências, infiltrou-se na propriedade rural dos Costa, documentou tudo o que pôde sobre os crimes da família e finalmente chegou ao momento de me alertar sobre o perigo que eu nem suspeitava que existia. Se ele não tivesse tomado essa decisão corajosa, eu estaria enterrada há 2 anos na posição 12 do cemitério clandestino de Colombo. A determinação do João me ensinou algo fundamental sobre não desistir quando sabemos que uma injustiça foi cometida. Quantas famílias aceitam versões duvidosas sobre o desaparecimento de suas filhas, esposas, irmãs, simplesmente porque é mais fácil acreditar numa mentira conveniente do que enfrentar uma verdade dolorosa? O João nos mostrou que insistir na busca pela verdade, mesmo quando todos ao redor querem que você desista, pode fazer a diferença entre justiça e impunidade. Pessoal, quero aproveitar aqui para pedir uma coisa muito especial. Vocês que estão assistindo e que se identificaram com essa história, ajudem nosso canal a crescer compartilhando esse vídeo nas redes sociais de vocês. Mandem para amigos, familiares, colegas de trabalho. Essas histórias precisam ser conhecidas porque elas abrem os olhos das pessoas para situações que podem estar acontecendo bem ao lado delas. Patrícia Costa também merece reconhecimento especial nessa história. Imaginem a coragem que foi necessária para ela se voltar contra a própria família. Durante anos, ela conviveu com o conhecimento terrível de que seus irmãos eram assassinos, fingindo ser a filha ingênua que não prestava atenção aos negócios familiares, quando na verdade estava documentando secretamente cada crime que presenciava. O que mais me impressiona na postura da Patrícia é que ela poderia ter fugido sozinha a qualquer momento. Poderia ter simplesmente desaparecido, mudado de identidade, começado uma nova vida longe da família. Mas ela escolheu permanecer para reunir evidências que pudessem fazer justiça pelas mulheres assassinadas. Ela arriscou sua própria vida para que Amanda, Silvia, Mônica e todas as outras pudessem finalmente ter suas mortes solucionadas. Hoje, quando reflito sobre os meses que antecederam minha quase execução, consigo identificar vários sinais que deveria ter percebido. Os telefonemas estranhos que Fábio recebia durante madrugadas, as viagens súbitas para resolver problemas de trabalho, a forma como ele sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre detalhes dos negócios da família, mas, principalmente, a maneira como ele reagia quando eu demonstrava curiosidade sobre assuntos relacionados aos fornecimentos médicos do hospital onde trabalho. E vocês, queridos seguidores do canal, conseguem identificar situações nas suas próprias vidas onde talvez não tenham prestado atenção suficiente a comportamentos estranhos de pessoas próximas? Deixem nos comentários as experiências de vocês. Contem se já suspeitaram de algo errado acontecendo ao redor de vocês. Se já tiveram aquela sensação de que algo não estava certo, mas não conseguiram identificar exatamente o que. A descoberta do cemitério clandestino foi o momento mais chocante de toda essa experiência.
Ver aquelas fotografias que João havia arriscado a vida para capturar, observar a organização meticulosa das sepulturas numeradas, entender que cada montículo de terra representava uma vida interrompida brutalmente. Isso mudou para sempre minha percepção sobre até onde seres humanos podem chegar em termos de crueldade calculada. O que mais me impressionou no cemitério secreto foi a frieza com que tudo estava organizado. Não era o resultado de crimes passionais ou decisões tomadas no calor do momento. Era uma operação sistemática, planejada, executada com precisão cirúrgica. Cada sepultura tinha sua numeração. Cada assassinato seguia o mesmo protocolo. Cada encenação para as famílias das vítimas seguia roteiros previamente testados. Gente, se vocês estão gostando do nosso trabalho aqui no Vingança do Dia, uma forma muito importante de nos ajudar é através do Valeu Demais. É uma ferramenta de doação que o YouTube disponibiliza e que nos ajuda imensamente com os custos de produção desses vídeos. Vocês não imaginam quanto trabalho dá para verificar cada informação, entrevistar pessoas envolvidas, organizar toda a narrativa de forma que fique clara e impactante para vocês. Produzir conteúdo diário de qualidade como fazemos exige muito investimento. Temos custos com equipamentos de gravação, edição, pesquisa, verificação de fatos e principalmente tempo dedicado para garantir que cada história seja contada com o respeito e a seriedade que merece. O Valeu Demais de vocês nos permite manter essa qualidade e continuar trazendo relatos todos os dias. Quando descobri as gravações que João havia feito das conversas da família Costa, senti uma mistura de terror e fascínio mórbido. Escutar meu próprio marido discutindo friamente os detalhes do meu assassinato, negociando com um médico legista corrupto sobre como alterar meu laudo de necrópsia, planejando simular um acidente de carro que parecesse natural, isso me fez questionar tudo o que pensava saber sobre a natureza humana. A gravação mais perturbadora foi aquela onde Fábio expressava até certo pesar pela necessidade de me matar. Não era frieza absoluta, era algo ainda mais sinistro. Era a capacidade de sentir afeto genuíno por alguém e, ainda assim, eliminar essa pessoa quando ela se tornasse um obstáculo para os negócios. Como é possível beijar alguém goodnight sabendo que você está planejando assassiná-la na semana seguinte? Vocês que estão acompanhando nossa história, deixem nos comentários o que acharam dessa capacidade que algumas pessoas têm de separar completamente sentimentos pessoais de decisões práticas. Conhecem casos, seja pessoalmente ou através de notícias, onde pessoas conseguiram manter relacionamentos aparentemente normais enquanto cometiam crimes horríveis? Essas reflexões são importantes para entendermos como identificar comportamentos psicopáticos disfarçados de normalidade. A delegada Cristiane Barbosa foi fundamental para o sucesso de toda a operação. Sem a competência e determinação dela, muito provavelmente a família Costa teria conseguido eliminar todas as evidências e continuar operando por décadas. O que mais me impressionou na delegada foi sua capacidade de manter sigilo absoluto sobre a investigação até o momento exato de deflagrar a operação. Durante os meses que antecederam nossa denúncia, a delegada Cristiane já suspeitava da família Costa, mas não tinha evidências suficientes para obter mandados judiciais. Ela precisava de testemunhas diretas, documentos originais, gravações comprometedoras. Exatamente o tipo de material que conseguimos reunir através do trabalho do João e da coragem da Patrícia. A operação policial coordenada foi um espetáculo de eficiência. Mandados simultâneos executados na residência principal, na propriedade rural, nos escritórios das empresas e nas contas bancárias impediram que qualquer evidência fosse destruída. Se tivessem dado tempo para a família reagir, certamente teriam acionado seus protocolos de emergência e destruído tudo que pudesse incriminá-los. Deixem aqui nos comentários se vocês já acompanharam operações policiais similares, seja pessoalmente ou através de notícias. Como vocês acham que famílias inteiras conseguem manter segredos criminosos durante tantos anos sem que ninguém desconfie? Que sinais vocês acham que deveríamos observar em pessoas ao nosso redor para identificar comportamentos suspeitos? O julgamento foi outra experiência marcante dessa jornada toda. Ver Fábio no banco dos réus,
usando o uniforme de presidiário, tentando manter a mesma pose de empresário respeitável que cultivou durante anos, isso me trouxe uma satisfação que não sabia que era capaz de sentir. Não era vingança no sentido destrutivo, mas sim a sensação de que finalmente a justiça estava sendo feita. Durante todo o julgamento, Fábio manteve uma expressão completamente vazia, sem demonstrar arrependimento, remorso ou qualquer reconhecimento da gravidade dos crimes que havia cometido. Quando o juiz leu a sentença de 30 anos de prisão, ele simplesmente acenou com a cabeça como se estivesse concordando com um contrato comercial qualquer. A frieza do Fábio durante o julgamento confirmou tudo o que havíamos descoberto sobre sua personalidade psicopática. Para ele, as 12 mulheres assassinadas não eram seres humanos com direito à vida. Eram simplesmente problemas que precisavam ser resolvidos para manter a operação criminosa funcionando sem obstáculos. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, demonstram que realmente se importam com histórias como a minha. Por isso quero fazer um pedido especial. Olhem outros vídeos do nosso canal Vingança do Dia. Temos dezenas de relatos reais, histórias de superação, casos de injustiça que foram solucionados graças à coragem de pessoas comuns que decidiram lutar pela verdade. Cada história que contamos aqui representa uma pessoa real que passou por situações extremas e decidiu compartilhar sua experiência para ajudar outras pessoas. São relatos de violência doméstica, traições familiares, crimes que permaneceram ocultos durante anos, mas também histórias de como a coragem e determinação podem fazer justiça prevalecer contra todas as probabilidades. Dona Marlene foi talvez a vítima mais trágica de toda essa história. Durante anos, todos nós achávamos que ela era a matriarca controladora que dirigia os negócios criminosos da família. Na realidade, era uma idosa vulnerável sendo sistematicamente drogada pelos próprios filhos para que assinasse documentos sem compreender o que estava fazendo. A recuperação da Dona Marlene após ser retirada dos medicamentos que a mantinham sedada foi impressionante. Em poucas semanas, ela voltou a ter clareza mental e conseguiu fornecer informações valiosas sobre crimes que havia presenciado durante anos, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Hoje, quando visito Dona Marlene na casa de repouso onde ela vive, vejo uma mulher que carrega o peso de descobrir que foi manipulada pelos próprios filhos durante décadas. Mas também vejo alguém que encontrou paz em saber que finalmente a verdade foi revelada e que as mulheres assassinadas receberam justiça. Vocês que estão acompanhando nossa narrativa, comentem aí embaixo se conhecem casos de idosos que foram abusados ou manipulados por familiares. Infelizmente, esse tipo de violência contra pessoas vulneráveis é mais comum do que gostaríamos de admitir. Suas experiências e observações podem ajudar outras pessoas a identificar situações similares acontecendo ao redor delas. As famílias das 12 mulheres assassinadas finalmente obtiveram as respostas que procuravam há anos. Imaginem o alívio e, ao mesmo tempo, a dor de descobrir que suas filhas, irmãs, esposas não haviam simplesmente desaparecido ou abandonado a família, mas sim foram brutalmente assassinadas por pessoas em quem confiavam. O funeral coletivo das 12 mulheres foi um momento de profunda emoção e também de celebração da justiça. Cada uma delas pôde finalmente receber o enterro digno que merecia, cercada por pessoas que as amavam e que nunca desistiram de procurar a verdade sobre seus destinos. João plantou roseiras no túmulo da mãe Amanda, flores que florescem durante o ano todo e que representam o amor eterno que ele sentia por ela. Silvia, a jornalista que investigava a corrupção, foi homenageada pelos colegas de profissão que criaram um prêmio anual em seu nome para reconhecer jornalistas corajosos. Por favor, se nossa história tocou vocês de alguma forma, ajudem nosso trabalho através do Valeu Demais. Essas doações nos permitem continuar produzindo conteúdo diário de qualidade, investir em melhores equipamentos, dedicar mais tempo para pesquisa e verificação de fatos, e principalmente manter nossa independência editorial para contar histórias que precisam ser conhecidas. Hoje, 2 anos depois de escapar da armadilha que havia sido preparada para mim, trabalho como enfermeira numa nova cidade e mantenho contato regular com João, que se tornou um amigo inseparável e um exemplo de determinação para mim.
Ele fundou uma organização dedicada a ajudar famílias de pessoas desaparecidas a encontrarem respostas sobre o paradeiro de seus entes queridos. O trabalho que João desenvolve hoje salvou várias famílias do tormento de viver sem saber o que aconteceu com pessoas que amavam. Sua organização já ajudou a solucionar 15 casos de desaparecimento em todo o Paraná, provando que a determinação de uma pessoa pode fazer diferença na vida de muitas outras. A propriedade rural, onde funcionava o cemitério clandestino, foi transformada num memorial dedicado às vítimas de violência doméstica e crimes familiares. É um lugar de reflexão, onde pessoas podem compreender que a violência pode estar escondida mesmo nos ambientes aparentemente mais seguros. Visito esse memorial algumas vezes por ano, não apenas para honrar a memória das 12 mulheres assassinadas, mas também para lembrar de como a vida pode mudar completamente em questão de horas quando temos a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis. Gente, quero que vocês comentem aqui embaixo o que acharam dessa história toda. Foi chocante? Conseguiram identificar sinais que vocês mesmos poderiam ter ignorado em situações similares? Conhecem casos parecidos que aconteceram com pessoas próximas? Suas reflexões e experiências enriquecem nosso canal e ajudam outras pessoas a aprenderem com situações reais. Cada comentário que vocês deixam nos motiva a continuar esse trabalho. Cada like que vocês dão aumenta o alcance das nossas histórias. Cada inscrição nova no canal Vingança do Dia representa mais uma pessoa que vai conhecer relatos que podem fazer a diferença na vida dela ou de pessoas ao redor dela. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais de vocês e principalmente comentar contando suas próprias experiências ou reflexões sobre a história que acabaram de escutar. Vocês são parte fundamental do nosso trabalho aqui no Vingança do Dia. Obrigada por terem acompanhado toda essa jornada comigo. Deu muito trabalho reunir coragem para contar todos esses detalhes, mas sei que foi importante compartilhar, porque histórias como a minha podem abrir os olhos de vocês para situações que talvez estejam acontecendo mais perto do que imaginam. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, a verdade sempre prevalece quando temos coragem suficiente para buscá-la, mesmo que ela seja mais assustadora do que qualquer mentira que estávamos dispostos a aceitar.